Sua casa pegou fogo em um dia que os pais haviam saído para viajar, deixando Cristiano com duas irmãs mais novas e uma babá. A residência era de madeira e acabou tendo um curto na televisão. O primeiro alvo das chamas foi justamente o último lugar que ele desejaria ver queimar, o quarto das irmãs. Do lado de fora, a babá assistia a tudo em um silêncio agonizante. Desesperada, a mulher apenas conseguia chorar. A fumaça a impedia de entrar no recinto. O fogo se alastrou muito rapidamente pela madeira, o que para aquele menino parecia algo com o triplo do tamanho e ainda mais amedrontador. Ele ficou irritado, e na tentativa de retirar as meninas do cômodo trancado, começou a socar a porta do quarto para ver se ela abria. Socava, socava, socava. As mãos brancas da criança logo foram ganhando tons de roxo. Socava, socava, socava. Então surgiram pequenas feridas nos punhos dele, culpa do impacto com a madeira. Socava, socava, socava. O fogo que ocupava a sala, cozinha e ameaçava o quarto das irmãs transformava o lugar em uma imagem do inferno. A fumaça emitida pelas chamas era quase que uma nova entidade no local, enegrecendo a tudo, obrigando a fechar os olhos e desistir. Mas o medo fazia o pequeno herói repetir uma única ação: socar, socar, socar. Percebendo que sua vitória contra a madeira maciça era impossível, correu para fora, com os olhos fechados, guiado apenas pelo seu instinto por uma força interior. Buscou ajuda na vizinhança. A ajuda veio, só que disfarçada. E com ela, o lado mais sombrio do ser humano foi apresentado ao garoto com os punhos calejados, cujo único desejo era ver as irmãs sãs e salvas. Os vizinhos, ao invés de ajudá-lo, passaram a saquear os únicos móveis ainda não consumidos pelo incêndio. Os bombeiros logo chegaram para enfrentar o inferno. E através do uso de ferramentas, finalmente arrombaram a porta, que era um desafio tremendo para aquele menino, mas foi facilmente vencida graças às técnicas, inteligência e ferramenta dos bombeiros. As irmãs estavam a salvo. O trauma trouxe para o ainda não Batman do Brasil mais do que uma experiência horrível. Ele passou a ter dislexia, dislalia, disgrafia e descalculia, doenças que o impediram de ter uma vida acadêmica plena. O menino perdeu a fé nas pessoas e na humanidade, pois quando mais precisou de seus semelhantes, vizinhos e comunidade, eles o roubaram e deixaram suas irmãs às chamas. E este seria seu destino, não fosse o tratamento psicológico onde conheceu seu ícone, símbolo, herói e motivo que o leva a lutar contra os males modernos até hoje. Ele, o Batman, o justiceiro encapuzado. O personagem é fictício, uma pessoa sem a incrível força do super-homem ou sem qualquer outro poder, mas que utiliza a sua inteligência, ferramentas e preparo físico para salvar as pessoas. Foi esse o momento mais significativo na vida de Cristiano, quando ele olhou para sua psicóloga e disse: "Eu quero ser o Batman." O que foi respondido com ele usa um cinto de utilidades, onde guarda todos os seus equipamentos e ferramentas. São essas ferramentas que ele usa para ajudar as pessoas. O menino, então, lembrou das ferramentas dos bombeiros, tão essencial para salvar a vida das suas irmãs. Desde os 6 anos de idade até os dias atuais, tudo o que Cristiano fez e faz é inspirado pelo herói do cinema e dos quadrinhos. Tudo. Ele aprendeu diversos estilos de artes marciais, se aprimorando em várias técnicas e montando uma academia própria. Passou a fazer cursos de animador e se vestia de palhaço para frequentar hospitais e animar crianças que lutam contra o câncer. As coisas começavam a andar
e Cristiano havia encontrado seu rumo. Trabalho voluntário durante o dia, treinamento físico até chegar ao ápice da sua forma física à noite. Porém, aconteceu o inesperado. Seu pai descobriu um câncer em estágio avançado. Seria forçado a enfrentar 3 cirurgias, o que o deixaria bastante debilitado. Seguindo o exemplo do Batman, que é autodidata, Cristiano passou a estudar sobre a doença, descobrindo que quem sofre com este mal passa por 5 fases. 1. A negação da doença. 2. A raiva da vida. 3. A barganha, onde entram as promessas. 4. A depressão profunda. 5. A aceitação. Nesse último estágio, a pessoa simplesmente aceita e morre, ou renova suas energias e luta contra a doença. O pai, casado, já se entregando, não aguentando a dor e o sofrimento do tratamento, chamou cada familiar no quarto para despedir-se, dizendo: "Não aguento mais tanta cirurgia. Provavelmente não aguentarei essa última também." Quando ouviu aquilo, Cristiano não pôde aceitar. Tentou motivar o pai, usando o que havia estudado sobre a doença. Mesmo sem saber exatamente o que dizer, lembrou de uma cena de um filme que assistiu com seu pai. Para nossa surpresa, não era um filme do Batman, mas este, Gladiador. Na cena, o personagem entra na arena e luta com outros 6 soldados. Ele está cansado, ferido, fraco, mas vence os 6. Cristiano lembra que reclamou ao pai que seria impossível um homem cansado e ferido ganhar de 6 guerreiros em bom estado. O que o pai respondeu? Cada golpe de espada que o homem ferido dá é como se fosse o último da vida dele. Daí veio a inspiração para a frase que ele disse ao pai no hospital: "Pai, seja aquele soldado agora, aquele que cada espadada é como se fosse a última da sua vida. Vá para a cirurgia como se fosse a última da sua vida. Não desiste, pai." Minutos depois do paciente entrar lá, o médico volta, procura Cristiano e pergunta: "O que foi dito ao seu pai que o deixou tão motivado? Ele está deixando até eu e minha equipe motivados para fazer a cirurgia." Aquele foi o batismo de fogo. Quando Cristiano Zaneto de Matos prometeu a si, sua esposa e seu pai que entraria nos hospitais vestido não só como um super-herói de gibi, mas como um símbolo, e faria com que as crianças no estágio de depressão fossem para o estágio de aceitação, tão fundamental para a cura. Foi como se o holofote do morcego surgisse no céu para ele, chamando o herói para a aventura, para a batalha, para lutar e, sempre que possível, triunfar contra o câncer. Cristiano aceitou sua convocação, sua busca, sua cruzada, passando então a ser o nosso conhecido Batman do Brasil. Mas o que ele faz exatamente? Isto. Ele se veste de Batman para auxiliar a trabalhar a autoestima de crianças com câncer no estado de Santa Catarina. No começo, muitos hospitais fecharam as portas para o herói. Mas com perseverança digna do homem-morcego, ele insistia em seu trabalho de levar felicidade e superação aos que sentem dor. Mas mesmo com provas de crianças se recuperando, ainda assim barraram sua entrada em hospitais. Só que o destino parece querer testar aqueles que pegam para si o manto do herói. E assim foi. Encarnando o personagem que, além de um exímio lutador, também é sorrateiro e especialista em disfarces, o Batman do Brasil passou a entrar nos hospitais, às vezes se infiltrando lá. Ele já precisou pular janelas, se fantasiar de médico, o que fosse necessário para ajudar os debilitados. Até que os hospitais em Florianópolis,
Criciúma, Uruçanga e demais cidades da região sul de Santa Catarina começaram a ser coniventes com ele. Depois passaram a notar que as crianças realmente não desistiam de lutar e ficavam mais fortes após cada conversa com o homem morcego. Um dia, Cristiano recebeu uma ligação que começava assim: Batman, eu preciso da sua ajuda. Era uma senhora, cujo filho estava em um estado terminal na UTI. O menino já se conformava com a morte e a mulher se agarrava a cada esperança possível. O Batman do Brasil foi até o encontro dela no hospital. Mas quando chegou lá e soube do paciente, ele desmontou. A criança estava no mesmo estado que seu pai, nos últimos dias. Deitado numa cama, tudo o que fazia era olhar para uma parede e esperar pelo fim. O herói refletiu. E agora? Meu pai eu conhecia, sabia de seus gostos e o que dizer para lhe encorajar. Mas como vou convencer um menino de 6 anos, que eu nunca vi antes, que ele tem que aceitar fazer um tratamento tão dolorido? Nervoso, começou a dizer para si: o que o Batman faria? O que o Batman faria? O que o Batman faria? Andou repetindo isso por todo o corredor, até que estava em frente à porta do quarto do menino. O que o Batman faria? O que o Batman faria? O que o Batman faria? Olhou para a porta e repetiu isso mais uma vez. Até que, pã! Deu um chute na porta do hospital, quebrando-a em instantes. O baque fez a criança olhar apavorada, assistindo impassível o justiceiro encapuzado entrando porta dentro. O menino vira para a mãe e fala: Mãe, tu chamou o Batman? A mãe responde afirmativamente para o filho, sua voz embargada de emoção. Faziam dias que ela não ouvia mais a voz do filho. Daí foram horas e horas de conversa do menino com o seu herói. Falaram sobre dor, sobre superação e fé. E naquele dia, para aquele menino, assim como para muitas outras crianças que receberam a visita do Batman do Brasil, os super-heróis passaram a ser mais reais do que nunca. Pois como negar a sua existência? Ele estava ali, em carne, osso, capa e armadura. Olhava para ele e lhe ensinava mais do que lutar contra vilões e bandidos. O verdadeiro papel de um herói no mundo é salvar vidas e fazer a humanidade acreditar. Acreditar na cura, na paz, na bondade e em um futuro melhor. Em uma vida possível, mesmo quando se está enfrentando uma doença impossível. Este é o Batman do Brasil. Este é Cristiano Zaneto de Matos. Este é o herói da vida real. Cristiano encontrou seu propósito. Qual é o seu?